Presta atenção no que eu vou te falar agora. Nós vamos viver na nossa própria companhia até o fim da nossa vida. Agora, se essa convivência vai ser uma condenação ou um prêmio, é a gente que decide. Você está condenado ou premiado a viver na sua companhia até o fim da sua vida. Qual das duas vertentes você escolhe? E aí você começa a fazer isso controlando os seus pensamentos, escolher e definir se vai ser uma condenação ou um prêmio viver na sua companhia a partir do controle da gestão que você tem sobre os seus pensamentos, sobre o que você pensa, por exemplo, quando você descobre uma falha, um erro seu. Você é do tipo que fica se autocriticando, falando que você não serve para nada, nossa, que ruim, aconteceu de novo. Ou é você do tipo que você avalia aquilo que aconteceu como um aprendizado útil e importante para que você possa aplicar da próxima vez que passar por aquela situação? Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento é você se conectar com o seu propósito, com a sua missão, com os seus objetivos. Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento é você olhar para você, turma, olhar para você com o olhar de quem está avaliando, entendendo, buscando, acreditando, aceitando, questionando, não com um olhar de sabotagem ou de indiferença, com um olhar de acolhimento. Isso é autoconhecimento. E aí, para você ter autoconhecimento, eu vou dar aqui alguns itens, alguns elementos para que você possa elevar o seu nível de autoconhecimento. Quem estiver anotando, anota, porque isso aqui é ouro. Vou dividir ouro com você, que fez a diferença na minha vida e faz a diferença até hoje. Então, anota aí. Primeiro ponto para você elevar o seu nível de autoconhecimento, que é muito importante na conquista da sua autoconfiança. Primeiro ponto, se conecte com o seu propósito, com a sua missão de vida. Por que eu falo se conecte? Muita gente fala por aí, encontre, descubra seu propósito. E eu acredito sinceramente que todos nós já vivemos pelo nosso propósito, alinhados com o nosso propósito. Mas isso acontece em níveis diferentes. Tem gente que sabe exatamente aquilo que faz, porque faz e a que veio. A que missão veio nessa terra. Tem gente que sabe e desde muito cedo na vida faz, conecta, acelera nessa direção e realiza muito. Tem gente, conhece pessoas assim? Desde muito cedo já sabe o que quer da vida, o que veio buscar nessa terra e acelera de num nível tal que essa pessoa alcança resultados incríveis, financeiramente, patrimonialmente, relacionamentos, missão, legado. Então conecte-se com o seu propósito, porque tem muita gente que, mesmo eu acreditando nisso, não, todos nós já vivemos conectados com o nosso propósito, mas tem gente que tem um nível de clareza muito baixo de qual é o seu propósito, a missão de vida. E como o nível de clareza é baixo, por mais que ele viva alinhado com o seu propósito, ele acaba não realizando muito, acaba atrasando resultados na própria vida. Então, para você ter um nível de autoconhecimento maior e elevar o seu nível de autoconfiança por consequência, se conecte com o seu propósito e a sua missão de vida. Fica como uma tarefa para você pensar mais nisso, se aprofundar mais nisso, escrever qual é o seu propósito, a missão de vida, para que você se conecte com isso. E ao fazer esse movimento, se conectar com o seu propósito, com a sua missão, com a sua essência, você naturalmente eleva o seu nível de autoconhecimento. Só de saber, de declarar qual é a missão que você tem na sua vida, isso já te coloca num outro patamar de autoconhecimento. Então, passo 1, minha dica 1 para elevar o seu nível de autoconhecimento é se conecte com o seu propósito e missão de vida. Se conecte com o seu propósito e missão de vida. Passo 2, a dica 2 para elevar o seu nível de autoconhecimento. Descubra quais são suas habilidades únicas. Em que você é bom? O que você faz melhor do que as outras pessoas? O que você faz de uma forma tranquila, sorrindo, com pouco esforço, que as pessoas fazem com muito esforço e não sai tão bem feito quanto você? O que para você é simples e para o outro é extraordinário? Descubra suas habilidades únicas, suas competências únicas. Tem gente que passa uma vida inteira não acreditando que é melhor do que outras pessoas em algumas coisas, ou não aceitando, acha que é soberba, que é arrogância, e aí essa pessoa não acelera na direção das suas melhores habilidades. Então, se você quer se conhecer mais, um dos caminhos é descubra
Identifique as suas competências únicas e as suas habilidades únicas e acelera nessa direção. Quem aqui sabe qual é a sua principal habilidade? Sabe com clareza? Quem tem clareza da sua principal habilidade na vida? Tá vendo que é nem todo mundo. Quem aqui tem ou já teve dificuldade em identificar ou aceitar suas principais habilidades? Tem dificuldade nisso? É desafiador. É desafiador. Então, mas fica aí para você como um passo de autoconhecimento. Vamos lá. Terceiro passo para o autoconhecimento. A gente está no item do autoconhecimento. Terceiro passo. Que vai elevar o seu nível de autoconhecimento? Identifique seus pensamentos dominantes. Flávio, que história é essa de pensamentos dominantes? É aquilo que ocupa sua mente na maior parte do tempo. Pensamentos dominantes. Na maior parte do tempo, você está pensando em algo que é positivo, construtivo, algo que te valida as pessoas. Está pensando em sonhos, em avanço, em crescimento na maior parte do tempo? Ou na maior parte do tempo você está pensando naquilo que você perdeu, no dia como está frio ou está quente, nas pessoas que te traíram ou nos problemas que você tem, está pensando nas dificuldades, está pensando, nossa, como fulano pôde fazer? Na maior parte do tempo, quais são os pensamentos que ocupam a sua mente? Identifique os seus pensamentos dominantes. É mais crítica ou mais elogio? Crítica de quem? Crítica de si mesmo, crítica dos outros, crítica do ambiente. Elogio de si mesmo, elogio dos outros, elogio dos ambientes. Os seus pensamentos dominantes envolvem mais críticas ou mais elogios? Mais pensamentos negativos ou mais positivos? Só de você identificar, isso já eleva o seu nível de autoconhecimento. Caramba! Nossa, Flávio, eu nem tinha parado para pensar nisso, mas quando eu comecei a me observar, eu vi que eu passo boa parte do meu tempo, quando eu estou à toa ou no intervalo de uma atividade e outra, pensando em coisa ruim, pensando nas minhas contas, pensando não nas minhas contas e como eu vou quitá-las, isso vai ser bom, eu vou comemorar, mas pensando, nossa, que difícil, que complicado, pensando, nossa, como poderia ter sido, como poderia ter sido se eu tivesse conseguido, eu passo maior parte do tempo me lamentando. Identifique seus pensamentos dominantes. Isso vai elevar o seu nível de autoconhecimento. Essa foi a dica 3 do autoconhecimento. Dica 4 do autoconhecimento, turma. Vamos lá. Descubra seu perfil de comportamento. Descubra seu perfil de comportamento. O que é perfil de comportamento? É uma maneira que você age e reage de forma preferencial na maior parte do tempo. Tem gente que se comporta, por exemplo, no que diz respeito à comunicação, no que diz respeito a ser expansivo, introvertido ou extrovertido. Tem gente que é mais introvertido, tem gente que é mais extrovertido. Prefere ser assim. Um não é melhor do que o outro, mas a preferência de comportamento é algo que todos temos. Isso, quando você identifica, você consegue clarear qual é o seu perfil de comportamento, que é uma preferência de comportamento. Tem gente que é mais analítico, tem gente que é mais espontâneo, tem gente que é mais racional, tem gente que é mais emocional. E tem ferramentas por aí que te ajudam a identificar qual é o seu perfil de comportamento. Inclusive, a gente vai ter, né? A Leilane está até aqui, a gente tem uma aula para entregar de bônus para algumas pessoas que compraram nossos cursos, que é a aula de perfil de comportamento e a devolutiva. Se você já tem acesso a essa aula, bacana. Se você não tem, de repente procura a gente aqui para saber como é que você faz para ter acesso a essa aula, essa devolutiva, a esse teste de perfil de comportamento e identificar qual é o seu perfil. O que melhora na vida de uma pessoa que sabe o seu perfil de comportamento? Se eu sei como eu ajo em determinadas situações, seja situações de tranquilidade ou de pressão, eu vou prevenir, eu vou prever como eu vou reagir nessas situações. Eu vou saber que aquilo não é um problema, não é algo errado ou certo, é só o jeito que eu normalmente ajo em algumas situações. Eu posso me programar para tirar o melhor das situações. Tanto na minha vida pessoal, no meu crescimento profissional, intelectual, quanto nas minhas relações. Nos relacionamentos é essencial você saber o seu perfil de comportamento e o perfil de comportamento da outra pessoa. Isso melhora muito as suas relações. Então, para você ter mais autoconhecimento, fica aqui a dica 4. Descubra o seu perfil de comportamento. Quinta e última dica, turma, para você ter mais autoconfiança, para a gente continuar lá na nossa fórmula da autoconfiança, para você ter mais autoconhecimento, que é um pilar da autoconfiança. Quinta e última dica,
Adote autoconhecimento como um estilo de vida. Adote autoconhecimento como um estilo de vida. Como assim, Flávio, um estilo de vida? Passe a priorizar na sua vida o autoconhecimento. E pessoal, ler livro, fazer curso sobre autoconhecimento, ler livros sobre autoconhecimento, não é praticar autoconhecimento. Praticar autoconhecimento é diferente de estudar sobre autoconhecimento. Entende isso? Praticar autoconhecimento é você adotar como uma prática, como um hábito, observar você, observar seus sentimentos, observar seus pensamentos de uma forma constante, questionar seus pensamentos, questionar seus sentimentos para ter respostas. O teu cérebro não sabe a diferença do real e do imaginado. Se você começa a imaginar como seria sua vida se você tivesse aquela habilidade, aquela outra, como seria sua vida se você não tivesse essa limitação, o teu cérebro não sabe a diferença. O teu cérebro não sabe, não consegue ignorar uma pergunta. O teu cérebro não consegue ignorar uma pergunta. Quando você analisa um comportamento seu e se pergunta: por que eu fiz isso? O que me levou a fazer isso? Por que eu estou pensando dessa forma? O que me está me levando a sentir isso? Ele vai buscar uma resposta e vai te entregar uma resposta. Isso é praticar autoconhecimento. Você brigou com uma pessoa que ama, de repente você fala assim: nossa, aí você fica remoendo aquela briga. Tem muita gente, né? Você briga com alguém que ama e você passa 10 minutos, 1 hora, 2, 1 dia, 5 dias remoendo aquela briga. Quem aqui conhece alguém que fica remoendo uma briga com uma pessoa que ama? Quem conhece alguém que faz isso? Fica remoendo, remoendo, remoendo. Quando eu coloquei isso em prática na minha vida, eu aprendi que era possível identificar pensamentos, observar sentimentos. Eu passei a praticar. Toda vez que eu sentia algo, opa, o que está me levando? O que foi? O que aconteceu? Por que eu estou me sentindo assim? E ao fazer isso, meu cérebro devolvia com respostas. E pasme, um dia desse no áudio diário do Impulso, eu até dividi com vocês, eu saí da linha lá em casa, numa situação X. E aí, eu saí para caminhar na rua, era de noite. Eu falei: eu vou espairecer. Saí para caminhar, fui caminhar tarde da noite. E em outros tempos da minha vida eu teria ficado dias remoendo aquilo. Eu fui caminhar, fiquei fazendo exatamente esse movimento, perguntando, questionando o que me levou a sentir assim e tal. E nesse movimento de autoanálise, de praticar o autoconhecimento, eu não estava lendo um livro, eu não estava fazendo um teste de autoconhecimento de perfil comportamental, eu não estava fazendo um curso, eu estava praticando o meu autoconhecimento, perguntando por que eu estava pensando e sentindo daquela forma, observando os cenários, fazendo uma ponte ao futuro do que aconteceria se eu continuasse me sentindo daquela forma e dando comandos para o meu cérebro para agir diferente, para olhar para onde que tinha que olhar, para o que o meu racional sabia o que era melhor, mas o meu emocional ficava preocupado, ficava resistindo. O meu racional sabia o que tinha que fazer, mas o meu emocional ficava resistindo à mudança. Só que eu sabia que quanto mais eu sugestionasse a minha mente, mais aquilo ia mudando o meu estado emocional. E isso é praticar autoconhecimento. E eu fui fazendo aquilo. E na volta da caminhada, eu já estava diferente. No outro dia, já consegui dormir. Em outras épocas, eu sairia numa situação daquela e nem conseguiria dormir. Quem aqui já perdeu o sono por ficar remoendo brigas e discussões que teve com pessoas que amam? Quem já perdeu o sono? Pois aquele dia eu dormi com 10% só de preocupação. Em outras épocas eu dormiria com 80% de preocupação. Eu nem conseguiria dormir. Então isso é praticar autoconhecimento, turma. Então, quinta dica do autoconhecimento. Pratique autoconhecimento. Adote autoconhecimento como um estilo de vida. Praticar autoconhecimento é ter o compromisso de se transformar, é pagar o preço, é um trabalho constante. Eu tenho um compromisso com o meu autoconhecimento, sabe qual é? É de colocar o meu melhor em prática e não deixar que os meus sabotadores fiquem no caminho e interrompam o meu crescimento, o meu avanço e a minha missão. Isso é praticar autoconhecimento.
ter um compromisso com o seu avanço, com a sua melhora constante. Seja a sua melhor versão praticando autoconhecimento. Isso eleva a sua autoconfiança e eleva o seu nível de resultado.